lição de casa, a disciplina e paciência de reinvestir esses dividendos. Tem uma frase do Howard Marks que diz que tentar comprar um ativo por preços abaixo do valor intrínseco não é infalível, mas é a melhor chance que pode se ter. Né? E eu lembro que quando a gente gravou um podcast, quando você veio lá no nosso escritório, você falou sobre uma inversão de uma lógica muito comum que as pessoas falam hoje. Que elas falam do PL. Preço sobre lucro. Né? Quanto menor, melhor. Aí você falou, não, mas e se a gente inverter e fizer o LP? Né? E aí você tem uma regra de bolso para você encontrar um preço máximo que você pode pagar para ter um dividendo mínimo que você busca. Né? Exato. Como que funciona essa lógica? A gente não está preocupado em pegar o menor preço possível, porque é impossível de você fazer isso com consistência. A gente está preocupado em não pagar caro. O que é pagar caro? Pagar por empresas que não geram fluxo de caixa suficiente para nos remunerar pelo menos X% ao ano. Né? A gente tem que lembrar que quando a gente está falando de dividendos, renda variável em geral, é difícil você comparar banana com maçã. Né? Então, comparar os 6% que a gente usa de teto com a Selic, por exemplo. Então, lá atrás, quando ele começou esse projeto, ele estabeleceu esses 6%, sabendo, claro, que a taxa de juros oscilaria para cima ou para baixo, muito provavelmente para cima, mas para estabelecer um parâmetro de comparação. Quando a gente fala em 6% mínimo de dividendos ao ano, a gente está falando de uma métrica já real, porque os dividendos, no longo prazo, são corrigidos pela inflação. Ações são ativos reais, cujos seus preços serão corrigidos, seguirão a tendência dos seus lucros. Essas empresas que estão na bolsa, teoricamente, são empresas líderes de mercado e conseguem repassar para os seus preços o custo inflacionário no longo prazo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Hoje, a bolsa está a mais ou menos 98 mil pontos. Tá? Nossa, quantas vezes a gente já comemorou 100 mil pontos? Você vê que tudo é uma questão de perspectiva. Estamos presos nesse loop. Às vezes é comemoração, às vezes é decepção. O próximo 100 mil Mas tem a gente sempre pode o fazer iFood churrasco também. Não é? Olha só. É comemorar ou afogar as mágoas, né? 100 mil pontos. Então, assim, 98 mil pontos mais ou menos. IPCA, né? Inflação os últimos 12 meses, 11,9%. Maluco. Selic atual, taxa de juros, né? 13,25%. Maluquice também. E em breve essa taxa vai mudar. Daqui a pouco já envelheceu isso aqui. Por isso eu não quito o meu Fiesta, tá tudo bem. Para com Fiesta, isso, cara. Eu não quito. Que seu Fiesta, cara. Meu Fiesta. Seu Fiesta. Meu Fiesta. Comprou um Fiesta? Não, Comprei um Fiesta. melhor investimento do Kaique é esse. O spread que ele ganha no Fiesta é absurdo. Exatamente. Temos um PL da Bolsa hoje por volta de 5,5 vezes. O que esperar desse cenário? É um cenário onde a gente deve aproveitar? É um cenário onde a gente deve ficar com medo? Ô, Barço, fala uma coisa boa aí. Ou é só eu ficar nos próximos 2, 3 anos assistindo Netflix até tudo melhorar? Assim, para de fazer tudo e fica assistindo TV durante 3 anos e espera e volta com tudo ou não? Quais são as palavras de esperança aí, Barço? Eu gostaria até de complementar, dando um exemplo prático, essa questão de você selecionar a empresa, selecionar tudo aquilo que ela falou. Mas eu gosto também e muito de avaliar o administrador, o gestor. Vou te dar um exemplo. A IRB custava R$40, pagava um ótimo dividendo, só que no instante em que colocaram um mau gestor, a empresa foi para o vinagre. Então, você ter a certeza que você tem um bom gestor é muito importante, está correto? E isso é uma coisa que eu privilegio bastante. Avaliar o gestor para ver se ele tem condições, capacidade, tá certo? De gerir uma empresa como aquela. Agora, eu diria também mais o seguinte, eu não sei se vocês se recordam, mas o nosso país, que já teve que suportar José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, não é isso? Lula, Dilma, e agora está suportando o Bolsonaro, o nosso mercado superou a tudo. A todas as indesejabilidades que esses governantes fizeram, e todos os desmandos que eles fizeram, está entendendo? Por exemplo, na época do Sarney, o Brasil cresceu pouco. Na época do Fernando Henrique, ele não cresceu nada, tá certo? Fernando Henrique conseguiu uma proeza fantasiosa, capaz de ser admirada, mas também muito criticada. Ele fez com que o real valesse mais do que o dólar. Você lembra disso? Lembro assim, né? Lembro de ler, né? Não, mas o dólar, o real valia mais do que o dólar.
Então, nessa época, eu lembro que era a época mais gostosa para ir para Disney, né? Porque você ia lá e se endividar no cartão de crédito era um investimento, né, cara? Porque era 1 para 1, cara. Acho que teve. E era tudo mais barato. Não, Tiveram Fora. 2 períodos. Esse período aí Não, depois. não era 1 para 1. O real valia mais do que o dólar. O real valia R$1 e o dólar valia 85 centavos de real. Tem aquele print do Jornal loucura. Nacional famoso que corre pela internet, né? Falando da cotação do dólar, 83 centavos, um negócio verdade. assim. Mas então o que acontece? Isso era uma fantasia. Nós chegamos a essa situação exatamente porque houve um exagero na conversão da moeda. O Fernando Henrique, o Sarney, por exemplo, ele teve inúmeras conversões, não é isso? De 1000 para uma, de 1000 para uma, de 1000 para uma. Bugou a cabeça de todo mundo. Mas foram assim com um intervalo de tempo. O Fernando Henrique não. Ele teve uma em dezembro de 1000 por uma e em junho ele teve uma de 2,76 por um. Então enxugou a moeda. Tá entendendo? Aquilo foi uma fantasia também, para mostrar que era um bom governo, mas por isso é que você tem que analisar o gestor, tá entendendo? E seus atos, evidentemente, né? Então, eu diria a você o seguinte, num determinado período da história, nós tivemos a conscientização de que todas as empresas, elas fariam, no final do ano, uma correção do ativo imobilizado. E essa correção do ativo imobilizado ela era incorporada ao patrimônio da empresa e, consequentemente, ao capital. Então, quando as empresas ainda detinham o valor nominal 1, todas elas eram obrigadas a dar uma bonificação em novas ações. A partir de 1976, que muitas empresas se adaptaram ao regime da nova lei, elas exorcizaram o valor nominal e passaram a ter valor unitário. O que significa dizer? As empresas acrescentavam ao seu patrimônio aquela correção e não precisavam emitir mais ações, o valor unitário que crescia. Quando chegou em 1994, o Fernando Henrique acabou com isso, tá certo? Uma das coisas que ele fez foi acabar com isso. Então, o que aconteceu? A inflação continuou, menos naquela ocasião, mas depois foi se acelerando. E hoje, você tem o quê? Você tem uma inflação que penaliza todos os ativos, inclusive os ativos das empresas. Por quê? Nenhuma empresa tem um valor de patrimônio atualizado. Todos eles estão defasados. Então, esse pequeno detalhe é uma coisa que a gente procura desenvolver. Como que é? O valor de patrimônio das empresas estão desatualizados? Exatamente. Como assim? Por quê? Porque há uma inflação ok. e ela não pode incorporar. É a reavaliação de patrimônio. Ela não Pelo IFRS reavalia não o seu pode mais. patrimônio. Está entendendo? Então, se você pegar, por exemplo, hoje, uma ação do Banco do Brasil, sempre para dar um exemplo concreto, está entendendo? Uma ação do Banco do Brasil, Mas, Barsi, Banco do Brasil tá barato, Barsi. Você que vai analisar, você que vai avaliar o que eu vou falar. Hoje o Barça- Você está sendo testado agora, hein? Ixi, Vamos ver. O valor patrimonial de uma ação do Banco do Brasil, hoje, menos de um. é R$52. Uau. E ela custa 32 e alguma coisa. Menos de um, isso. Menos de um, não é isso? Que susto. Nossa, não é possível, eu acabei de ver. Exatamente. Tá. Então, isso já por si só faz com que você fale, não, poxa, eu estou comprando um ativo, tá certo? Um ativo que vale 1 por 50 centavos. Então, isso por si só já te oferece uma certa perspectiva de risco. Quer dizer, você fala, pô, comprar isso aí não tem, ou tem pouco risco, tá entendendo? Ou nenhum risco, entende? Porque, na realidade, eu interpreto o seguinte, a definição universal de mercado de valores é que mercado de valores é um mercado de risco, tá entendendo? Nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, enfim, nos países desenvolvidos, você sempre vai comprar uma ação que o valor patrimonial é 1 por 10 vezes o seu patrimônio, 15 vezes, é isso? Então, é um mercado de risco. Só que a minha percepção aqui no Brasil é que a definição é outra.
Aqui no Brasil, a minha percepção é que o mercado de ações é um mercado de oportunidades. Está entendendo? Então, você tem que saber avaliar essas oportunidades. Então, é fato que ainda hoje, eu comprei ações do Banco do Brasil a R$ 32,50. É Por quê? Porque eu me inspirei nessa avaliação, está entendendo? Para acrescentar um pouco mais daquelas que eu já tenho. Então, eu comprei Banco do Brasil no último Romobilhão. Sim. No último Romobilhão eu comprei Banco do Brasil, porque, cara, tava com pele de 4. Pele de 4. 4 vezes. Significa que, cara, em 4 anos, o que eu paguei volta através do lucro. Né? É assim... Exatamente, Obviamente tem um risco aqui, mas, cara, pele de 4 tem muita proteção aqui, tem muito preço que pode cair, né, cara? E o ROI melhorou muito, né? De 13 para 17. Isso, exato. Eu senti. 17, e é um dos maiores dos bancos, inclusive, 17. Top 10 do mundo. O Banco do Brasil é o banco que maior dividendo paga. Olha aí. Tá entendendo? Eu fiz recentemente um trabalho fazendo um comparativo. Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco e Banco Santander. O melhor pagador de dividendos é o Banco do Brasil. O segundo melhor pagador é o Santander. Por quê? Aí a pergunta. Por quê? Porque são empresas que elas não aumentaram demais a sua base acionária, como aconteceu com o Itaú. Certo? O Itaú deu há pouco tempo atrás 50% de bonificação. O Bradesco dá todo ano, dá 10%. Então, a base acionária dele cresceu tanto que o lucro precisa ser rateado entre a base acionária. Então, se você tem uma base acionária desse tamanho, a distribuição, o que é? É pequena. Caraca, e o Banco do Brasil, não. O Banco do Brasil ele ficou com aquela mesma base acionária. Então, na razão direta que o lucro cresce, o rateio ele aumenta. Vamos parar de falar do Banco do Brasil, por favor, para parar de vir gente. Não quero ficar dividindo fatia, não. Não, eu só dei como exemplo para você concretizar também o seu... Não, é brincadeira, ele tá brincando. O Caio não sabe o que fala, Bárcio. Ele não sabe o que fala, Bárcio. Os seus ouvintes aí, para que eles tenham o quê? Porque eles tenham uma noção daquilo que a gente faz. Sim. Ô, Bárcio, se eu fosse perguntar hoje, quais são suas 3 maiores apostas hoje, assim, no mercado? Quais seriam suas 3 queridinhas, assim? Tirando o IRB, que o IRB eu já entendi. Apostei no mercado, tá entendendo? Já usei a palavra. Porque eu acho que... Eu só quis colocar de uma outra forma. Quais são os 3 projetos que você mais acredita, senhor Bárcio? Não, eu acredito o seguinte, eu acredito que a Auren vai ser um bom projeto, tá entendendo? Eu também fui um defensor emérito, né? De quando a Cielo estava a R$2 e todos falavam, não, isso aí tá ruim, tá ruim. Eu avaliei, analisei, e hoje o papel dobrou de preço, quer dizer, está R$4, então não é nada, deu 100% de resultado, né? E eu acho que o IRB é uma boa, seguindo a sua postura aí, a sua colocação, a IRB é uma boa aposta. Vibra também, né? Vai, Vibra. Como? Vibra, né, também? Não, a Vibra também é outro papel, mas eu acho a Vibra, a Cosan, tá entendendo? São empresas que vão prosperar na sua... Pô, pensei que você ia falar Banco do Brasil, sabia? Mas o Banco do Brasil eu falei em caráter primordial, né? Entendi. Tá entendendo? Até eu falei para você o seguinte, eu comprei Banco do Brasil hoje. Eu pensei, puta, ele falando do Brasil. Olhando para características de dividendos, etc, né? Não, legal. E agora, e se você falar das 3 maiores posições que você tem na carteira hoje, quais são as 3 maiores posições no portfólio? Uma delas é Unipar, não é isso? Cara, eu lembro que você me contou Unipar. Cara, 4 anos assim, você contou a história, né? Que você comprou lá atrás, não lembro qual preço que subiu. Como foi mesmo essa história de Unipar? Então, a Unipar sempre foi uma empresa que lastreada naquele critério que eu disse para vocês. Quando chegou em 1976, ela não aderiu à nova proposta. Tá. Ela manteve a situação de ter o valor nominal 1. Então, em muitas ocasiões, quando o resultado, as reservas de lucro ultrapassavam 100%, ela era obrigada a dar uma bonificação. Então, ela continuou dando mais ações para os acionistas, não seguia o critério das demais empresas. Porque eu lembro que você tinha falado o preço que você pagou Unipar lá atrás. Tinha pago centavos, né? 25 centavos. 25 centavos. Quanto que está o Unipar hoje? Aí ela agrupou, né? Ela fez um grupamento, não é isso? Tá. Mas 25 centavos, hoje já chegou até R$110. Caraca! Nossa senhora, hein?
450 vezes aí, cara. Detalhe, coisa. só no Tá ano bom, né? passado foram o quê? Uns 200 milhões só de De pago? dividendo. De dividendo? Não, de Por aí. dividendo? É, mais 200, pouco, né? 286 milhões De Cara. dividendo? de dividendo. Só dela. Só dela. Caraca! Não, Tranquilo. Ah, ri, né? Porque. não tem o que fazer, não tem o que fazer. Ih, bate palma. O Lírio Parisotto, inclusive, chama de faz-me rir. Porque tem esse Faz-me efeito, rir. né? Curioso. Pode rir, né, cara? Exatamente. 276 de dividendo. Meu Deus. De dividendos, Lucão. Eu pensei que o podcast Veja inteiro você ia fazer E de veja sotaque. bem, um detalhe muito importante. É, claro. Muito importante. Dividendo não paga tributo. Não deixa o Paulo Guedes. Coitado do Paulo Guedes lá, olhando a conta assim, falando, Cara. nossa, saiu limpo. Desculpa, seu cara.